O governo fala em soberania, mas joga contra os unicórnios brasileiros. Será que a gente passou da época dos campeões nacionais para a época dos perdedores nacionais? O presidente Lula já criticou o iFood no Palácio do Planalto, mas recentemente estendeu o tapete para empresas chinesas no setor de delivery. O ministro Fernando Haddad já mencionou publicamente o Nubank e anunciou a taxação do setor. A gente tem então essas empresas que são consideradas unicórnios, mas que parecem não ter a simpatia do governo brasileiro. Primeiro, vamos recapitular o que foram os campeões nacionais. Os campeões nacionais foram aquelas empresas que, segundo critérios ou escolhidas a dedos, eram apoiadas financeiramente pelo governo federal, justamente pelo seu alegado potencial de crescimento, pelas economias de escala, pela sua possível internacionalização. Então, elas recebiam, a depender do caso, isenção fiscal, proteção tarifária, crédito subsidiado, tinham preferência em compras públicas ou ainda o apoio do governo para fusões e aquisições. Então, os casos mais famosos da política de campeões nacionais que a gente viu ali no final dos primeiros governos do presidente Lula e no governo da presidente Dilma foram as empresas do setor de carnes, da construção, mas a gente também viu ideias aí como a do Superbanco ou da Supertelefônica apoiadas pelo governo brasileiro. Essa não é uma ideia brasileira em si, não é uma ideia nova. A gente sabe que a Coreia do Sul apoiou muito algumas empresas segundo alguns critérios e ajudou aí na internacionalização de setores intensivos em tecnologia, como a Samsung ou a Hyundai. E embora o governo brasileiro fale em neoindustrialização, fale em investir em tecnologia, tenha anunciado aí investimentos importantes no setor de semicondutores, chips, falou aí em criar uma inteligência artificial bilionária brasileira, a gente vê que existe alguma animosidade aí, talvez algum ressentimento em relação aos unicórnios. O que são os unicórnios? Esse é um conceito que surgiu fora do Brasil na década passada e é usado normalmente com empresas novas, empresas inovadoras, empresas que têm um potencial grande de crescimento. E o Brasil, apesar de ter passado pela chamada década perdida, que foi um período de baixo crescimento na década passada, conseguiu criar aí alguns unicórnios importantes. Eu estou falando no caso do setor de delivery do iFood, no caso do sistema bancário, das fintechs, do Nubank. O caso do iFood eu acho que é mais interessante, porque há muito tempo lideranças próximas ao governo, até antes das eleições, criticavam a precarização, o modelo de exploração dessa empresa, falavam em conceder direitos trabalhistas a esses profissionais, quer dizer, aos entregadores, mas a gente viu recentemente o governo numa viagem à China anunciando investimentos das empresas chinesas no Brasil. E, mais recentemente ainda, a gente viu o presidente Lula e o ministro Rui Costa no gabinete presidencial mostrando aí aparatos, equipamentos de uma das empresas que estão chegando no Brasil. São duas, na verdade. Uma que vem como a 99 Food é a Didi e outra que está vindo como Keta é a Meituan. E a gente já viu em Goiânia, onde essa atuação começou, críticas parecidas a que essas empresas enfrentaram fora do Brasil. A gente tem aí o caso emblemático de Hong Kong, em que essas empresas chegaram com tudo, com muitas promessas, e com o tempo os trabalhadores reclamaram de jornadas exaustivas, corte na remuneração, e a gente observou aí greves. Então é realmente não só aí uma contradição, uma incoerência com o discurso de soberania do governo brasileiro, mas inclusive com o discurso de ampliação dos direitos dos trabalhadores, já que, infelizmente, para o bem ou para o mal, a China não é exatamente conhecida pela proteção de direitos trabalhistas. A gente tem, ao contrário, a China sendo considerada um dos 5 piores países do mundo em direitos trabalhistas. E não é só o caso do setor de delivery, não. A gente tem um outro unicórnio relevante no Brasil, com potencial grande de internacionalização, que é o Nubank, uma fintech, e recentemente o ministro Fernando Haddad falou especificamente sobre essa empresa, sobre o Nubank, falou que ela deveria ser taxada como o Bradesco, que é formalmente um banco taxado, e está aí na praça uma medida provisória que aproxima a taxação das fintechs da taxação dos grandes bancos. Não está muito claro por que isso acontece, se é um conflito talvez geracional, se essas empresas que são modernosas, não têm tanta cara até de brasileiras, têm nomes
com pronúncia estrangeira. Não está muito claro porque que essas empresas enfrentam a animosidade do governo. Será que é a proximidade que o governo tem de agentes políticos, de stakeholders, como os sindicatos ou os bancos, que são setores que tradicionalmente tiveram bom diálogo com o governo brasileiro, mas o fato é que se a gente tinha no passado o governo escolhendo empresas brasileiras para apoiar, agora a gente tem o governo apontando o dedo para empresas brasileiras, justamente empresas brasileiras nascentes, que, a depender do seu ponto de vista, podem ser consideradas empresas intensivas em tecnologia, que era exatamente aí talvez a ideia histórica ali da política de campeão nacional, como nasceu na Coreia, né? Pegar empresas inovadoras com grande potencial de crescimento e ajudar elas. O que a gente vê no Brasil é o contrário. Por algum motivo, os unicórnios brasileiros foram escolhidos numa política aí tácita de perdedores nacionais. Eu sou Pedro Fernando Neri, colunista do Estadão. Você pode me ler na segunda-feira no site ou terça-feira no jornal impresso. Entre em nosso site para acessar mais conteúdos como este.